Começando. Pessoal, nós estamos aqui na sala da coordenação do curso de Direito. Meu nome é Diego Jean Gregório, acho que a maioria já me conhece. E nós vamos falar então do terceiro CENID. Primeira coisa que é preciso ficar claro para todo mundo é que o CENID faz parte de um esforço conjunto de toda a universidade de aprimoramento da pesquisa científica na universidade. Esse terceiro CENID, ele vem com uma peculiaridade que é fazer uma integração entre o curso de Direito e o mestrado em Gestão Integrada do Território. O que significa isso? O que significa que nós vamos pegar as áreas temáticas do programa de mestrado e juntar com as disciplinas jurídicas. A partir desses dois elementos, vão ser produzidas pesquisas científicas de cunho interdisciplinar, que é o carro-chefe da Univale, a interdisciplinaridade, nessa aproximação entre o mestrado e o curso de Direito, certo? Então, beleza, vou fazer uma pesquisa científica interdisciplinar, juntando as áreas temáticas do mestrado com as disciplinas jurídicas. O que é que eu preciso fazer de fato? Vamos lá. A forma de divulgação dos resultados científicos, elas podem ser variadas. Uma pesquisa científica ela pode ser apresentada através de um resumo expandido, de um artigo, de uma monografia, de um TCC, uma tese, papers e alguns outros elementos. São documentos de apresentação de resultados de pesquisa científica. Para esse CENID, a gente definiu que a forma de apresentação dos resultados será um resumo expandido. O que é um resumo expandido? Então nós já entendemos que a natureza do resumo expandido, quer dizer, o produto da pesquisa que vocês vão apresentar, o resultado da pesquisa será na forma de resumo expandido. Gente, está claro, no regulamento que já foi disponibilizado desde o semestre passado, tem no anexo, estou com o regulamento aqui em mãos, a gente tem primeiro o regulamento, contando todos os detalhes do CENID, bem jurídico, né, de forma como a gente gosta, tudo discriminado em artigos, todo detalhado, e a gente tem os anexos. Anexo ao regulamento, a gente tem um documento chamado Normas Formais de Elaboração do Resumo Expandido. O que significa isso? São as formas que a gente precisa para poder escrever nosso resumo. Isso significa que vai estar lá, o título deve ser, deixa eu ver aqui como é que vai ser o título. Deixa eu procurar. Por exemplo, o texto deverá ser formatado para uma página de tamanho A4, com margem superior, inferior, esquerda e direita de 2,5 centímetros. Deve ser empregado fonte Times New Roman, corpo 11. Quer dizer, nesse documento de normas formais, vem explicando cada passo como é que você vai formatar o seu texto dentro do computador, antes de você enviar para a comissão científica poder avaliar. E isso é um critério de avaliação. Se você atendeu às normas formais, se está na fonte correta, se está no tamanho correto, se o espaçamento está correto. Então tem esse documento chamado Normas Formais, que deve ser o guia de elaboração da escrita. Além desse documento chamado Normas Formais, que está no anexo 2 do regulamento, a gente tem um outro documento chamado anexo 4. Esse anexo 4 ele é um modelo, um rascunho do que seria um resumo expandido, e nele a gente mostra claramente quais são os elementos que devem compor esse resumo expandido. E aí então a gente tem lá o título do trabalho desenvolvido, máximo de 20 palavras, um espaçamento, o nome dos autores, e aí vem o campo do resumo, está tudo lá no anexo do regulamento. Agora, para que eu comece a escrever um resumo expandido, eu tenho que ter feito uma pesquisa científica. E aí é que tem um grande problema. Por quê? Uma boa pesquisa, ela começa com uma boa pergunta. Diego, que pergunta? Uma pergunta científica para ser respondida com esse trabalho. A pergunta deve ser clara, definida e bem delimitada. A partir da pergunta do que eu quero saber é que eu vou traçar meus objetivos.
A gente já falou disso um pouco mais delongado nas oficinas Mão na Massa. A gente tem feito oficinas que é justamente para quê? Como é que eu faço para escrever um resumo expandido? Como é que eu faço para produzir uma pesquisa científica? A gente fez uma oficina ainda no semestre passado, para dar o pontapé inicial para o início dos trabalhos. Fizemos uma oficina esse semestre, tem outra oficina prevista para esse semestre. E deixa eu até confirmar a data aqui. Gente, no regulamento tem tudo. A terceira oficina Mão na Massa está marcada para o dia 5 de setembro, 17 horas, na sala 116, se eu não me engano, 116. Produção aqui está falando que é na sala 116. Ô, gente, isso aqui virou um estúdio, tinha até camarim e tal, não sei o quê. Então vamos lá. A quarta oficina para o sábado, tem uma oficina marcada para o sábado. Ela está marcada para o sábado no horário da manhã. O que aconteceu com essa oficina do sábado na parte da manhã? O objetivo de ser no sábado é justamente dar a oportunidade de participar àqueles que não podem vir no dia de semana. Só que aí vem uma demanda. Pera aí, Diego, tem muita gente que trabalha no sábado de manhã também. Então o cara trabalha no dia de semana e trabalha sábado de manhã, não resolve. Então a gente vai julgar essa oficina do sábado de manhã para a parte da tarde. Tá? Eu estou aqui, a coordenação do CENID, você já sabe, junto com o André e a Camila, o Felipe, coordenador do curso, a gente chegou à conclusão que vamos fazer essa oficina, ao invés de ser sábado de manhã, no sábado à tarde. Aí todos vão poder vir. Certo? Então, sobre como fazer uma pesquisa científica, como elaborar uma pergunta e a partir da pergunta tratar os objetivos, a gente já tratou disso nas oficinas por 2 vezes. A próxima está marcada para o início do mês que vem e a outra no sábado. Eu imagino que essa altura do campeonato vocês já tenham começado a trabalhar. Eu espero verdadeiramente que vocês já tenham começado a fazer uma pesquisa científica. E aí, então, a partir disso, se eu tenho um problema, se eu tenho os objetivos, eu vou atrás. Vou utilizar a metodologia para buscar respostas para aquela minha pergunta. Então tá, Diego, eu já tenho isso em mãos. O que eu preciso fazer? Opa, então você já tem uma pergunta, uns objetivos, a metodologia e já fez a sua pesquisa. Vamos imaginar que você já tem os resultados prontos. Você vai então escrever esse resumo. E aí como que você escreve o resumo? Seguindo esse documento. Esse documento que está no anexo 4 e o documento do anexo 2, que são as normas informais. Então vamos lá. No campo do resumo, dentro do resumo expandido, tem uma parte chamada resumo. Nesse campo chamado resumo, você vai fazer um resumo de todo o trabalho. Aí aparece lá, o resumo deve conter no máximo 250 palavras. Deve primeiramente apresentar o tema e delimitar o objeto. Em sequência, apresentar o objetivo, a justificativa, a metodologia, os resultados e a conclusão, de forma sucinta, resumida, porque aí cada um desses elementos vão ser tratados nos campos próprios. Certo? Certo. Depois a gente tem o campo de palavra-chave, linha temática a qual o trabalho se vincula, e aí a gente entra na introdução. O que tem na introdução do trabalho? Na introdução do trabalho tem um campo de apresentação do meu tema e aquilo que norteia todo o meu trabalho. Ano passado, no segundo CEMID, a gente estava com um outro formato. A gente tinha orientador específico e tal. Esse ano, eu acho que todo mundo já sabe que vocês vão contar com o apoio dos professores do núcleo de TCC. Eles estão lá também para apoiar no CEMID, na produção do resumo científico de vocês. Mas a introdução, ela tem que apresentar esse trabalho de forma sucinta. Ano passado o CEMID foi feita a modalidade de resumo até o 5º período e o 6º e o 7º período foi na forma de artigo. E eu orientando um dos resumos que eu orientei, foi sobre a formação do território das milícias no estado do Rio de Janeiro. Então a pergunta que norteava o trabalho é como se deu a formação do território das milícias no estado do Rio de Janeiro. Qual que era o objetivo? Identificar como se deu a formação do território das milícias do Rio de Janeiro. Nesse
Tema hipotético. O que tem na introdução? O que é as milícias no Rio de Janeiro? Como que as milícias atuam? Você vai apresentar sobre aquele tema. Você vai falar sobre as milícias, sobre a ocupação do território das milícias, de forma clara e sucinta para chegar a essa... Nesse contexto, você vai falar então das milícias. Você vai falar, as milícias são isso e aquilo, são grupos armados que controlam um determinado território, apartado da polícia, e tem uma relação assim com a sociedade. Nesse contexto, então, surge a pergunta, como se deu a formação do território das milícias no estado do Rio de Janeiro? Consegue entender que a introdução é uma apresentação? Eu vou falar um pouco sobre meu tema, de forma a conduzir o leitor àquela pergunta que emerge. É isso que tem na introdução. É isso que tem na introdução. Ficou claro, gente? Não tem dificuldade. Então, se eu estou falando, por exemplo, de questão de gênero, igual foi me perguntada um pouco mais cedo antes da gente começar a gravar, eu vou falar sobre os problemas de gênero. Qual o problema de gênero que eu estou falando? É sobre LGBTs, é sobre casamento homoafetivo, é sobre igualdade de gênero, diferença de tratamento entre homens e mulheres. Qual questão de gênero que eu estou falando? Então eu falo disso na minha introdução. Na minha introdução, em Governador Valadares, as escolas estão fazendo uma campanha de conscientização dos alunos sobre a questão de igualdade de gênero entre homens e mulheres, ou não, sobre casamentos homoafetivos. E aí surge como esses elementos são tratados nas escolas de Valadares. Consegue entender que é um passo inicial que leva à pergunta? É isso que tem que ter na introdução. Ficou claro? Vamos lá. Depois da introdução tem que ter a metodologia. Você joga a pergunta no final da introdução, você conduz o leitor àquela pergunta-chave que norteia o seu trabalho e depois vem com a metodologia. O que é a metodologia do trabalho científico? São os instrumentos que você vai utilizar para responder aquela pergunta. Então, no campo da metodologia, você vai falar exatamente aquilo que você fez para responder essa pergunta. Nesse caso, por exemplo, de cartilhas de igualdade de gênero das escolas, foi levantadas as cartilhas distribuídas na escola tal e tal e tal e tal, e feito uma análise em consonância com a legislação, com a política de educação do município, com o projeto pedagógico da escola. Então, se você fez um levantamento primeiro teórico-bibliográfico, depois você fez uma análise documental, você vai falar, fiz um levantamento bibliográfico de revisão de literatura, depois fiz o levantamento de documentos. Quais documentos? É a lei número tal, é a Constituição, é uma cartilha, é um documento no cartório, é um arquivo, um banco de dados da Polícia Militar, ou um prontuário médico do hospital. Você fala qual documento que eu fiz, que eu utilizei, quantos documentos foram 30 cartilhas de escola, ou foram 30 prontuários médicos, ou quantos, sei lá, tenha sido. Então a metodologia é falar o passo a passo que eu desenvolvi para poder chegar ao resultado do meu trabalho. Depois da metodologia, a gente chega no campo resultados e discussão. O resultado é o elemento central do seu trabalho. Por quê? É no resultado que a gente vai avaliar se a pesquisa foi bem feita. Se o resultado responde àquela pergunta, quer dizer, se eu tinha uma pergunta norteadora, se eu tinha um objetivo, é no resultado que eu vou mostrar que aquela pergunta foi respondida e que aquele objetivo foi atendido. Isso é que precisa estar no resultado. Então, no resultado, você coloca, vamos pensar nessa questão da conscientização de igualdade de gênero nas escolas. Resultado, a escola XYZ trabalha na seguinte linha, assim, assim, assado, e faz isso, isso e aquilo, ou determinada coisa. No nosso caso da formação do território das milícias, que foi orientado para nós ano passado. Resultado, as milícias começaram no início da década de 80, a partir do primeiro chamado de polícia mineira, que era uma polícia muito violenta, por policiais aposentados que queriam fazer um bico e começaram a prestar serviços à comunidade, com fornecimento de gás, remédio, alimento e várias outras coisas. Então, no resultado, você vai apresentar
o resultado da sua pesquisa. Aí a gente vai ver se você cumpriu o seu objetivo, vai estar lá no resultado. Você respondeu a pergunta inicial que você fez, vai estar lá no resultado. É isso que precisa estar no resultado, tá? Gente, está tudo escrito, isso que eu estou falando está tudo escrito no anexo do regulamento, certo? Depois do resultado, vem o campo conclusão. E aí as pessoas fazem algumas confusões. Diego, qual que é a diferença entre resultado e conclusão? Resultado é diferente de conclusão. É diferente de conclusão. Ah, mas resultado e conclusão não é a mesma coisa? Não. Ah, mas então é diferente? É. Então qual que é essa diferença? A diferença é o seguinte: o resultado são os resultados obtidos com o próprio trabalho. É aquilo que responde à minha pergunta e cumpre o meu objetivo. A conclusão não. A conclusão é a minha análise sobre isso que foi feito. Ficou claro? Ainda não? Vamos dar um exemplo. Esse trabalho do território das milícias do ano passado. O que a gente tinha no resultado? A história da formação do território das milícias. Começou na década de 80, passaram a controlar o espaço, distribuindo serviço público para a população, recebendo então apoio popular, e isso foi tomando uma grande forma, começaram a envolver com atividades criminosas, como tráfico, jogo do bicho, agiotagem, prostituição e vários outros tipos de atividades. Eles foram ganhando força, tal. Depois teve uma política de combate pelo governador do Rio de Janeiro, mas que não deu muito certo. Aí a conclusão é minha análise sobre esse trabalho. O que tem na conclusão, então, sobre a formação do território das milícias? A conclusão, eu vou poder fazer, então, uma análise. No nosso caso do ano passado, a gente analisou o seguinte: as milícias conseguiram se efetivar no Rio de Janeiro por uma omissão do Estado, utilizando de instrumentos de comunicação e tecnologia, conseguindo apoio popular, e que esses elementos foram fundamentais para que as milícias se consolidassem. Essa consolidação é tão forte que o Estado ainda não conseguiu fazer uma desagregação com essa milícia. Do ponto de vista jurídico, isso significa tais e tais coisas. Do ponto de vista interdisciplinar, é aquilo que a gente analisa sobre os resultados. Consegue entender? O resultado é o resultado. A conclusão é minha análise dos resultados. Tá certo? Depois a bibliografia, aí é só seguir. Gente, esse CEMID, esse primeiro vídeo foi justamente para isso. Está previsto que a gente faça um próximo vídeo sobre como proceder na apresentação. Tá certo? E aí a gente vai gravar posteriormente um próximo vídeo sobre como proceder na apresentação. E nós estamos aí. André, Camila, coordenador do CEMID, professor do setor de TCC, Felipe, coordenador de curso, e eu, como grande apoiador do CEMID, integrante da comissão organizadora, comissão científica, estamos aí para fazer esse CEMID dar certo nesse movimento de consolidação da pesquisa do curso de Direito e da própria universidade, de integrar o curso de Direito com o programa de mestrado. Isso é fantástico, e não é todo mundo que tem essa oportunidade não. Tá certo? Muito obrigado. Em breve a gente vai ter novos vídeos. Um abraço. Tchau, tchau.